Bom dia para você, meu querido aluno do sexto ano. Gente, se tremer um pouquinho o celular é porque eu esbarrei na mesa, tá? Mas tá nos meus planos comprar uma mesa de pedra para não tremer o celular de jeito nenhum. Enfim, vamos lá, começando a aula oficialmente agora. A gente vai começar a aula de origem dos seres humanos que povoaram a América. É a aula 7 de vocês, tá na página 124, tá, galera? Da apostila, pode abrir. Vocês vão ver numa foto que vocês vão abrir assim Eu acho muito legal que a apostila de vocês trabalha muito essa questão da imagem. Logo de cara vocês vão ver uma foto muito grande assim de um sítio arqueológico, né? E do lado do sítio arqueológico também tem uma foto de um laboratório de biologia onde estão estudando basicamente um objeto histórico. E aí você me pergunta, o que biologia, que são ciências, né, para vocês, tem a ver com história? Gente, história é uma ciência contagiosa. Ela tá em tudo. Ela tá em todos os. Basicamente, ela se desdobra em todas as ciências. Porque ela precisa delas, né, também. É uma relação de dependência de ambas, né? A gente sabe que as outras ciências elas precisaram da história para se construir, né? E também a gente sabe que a história precisou muito delas para poder, né, de fato se construir. Uma dessas ciências é a arqueologia, onde basicamente você estuda os objetos arqueológicos, mas também as práticas da arqueologia, tá, galera? Inclusive, se você for fazer tipo egiptologia, que é a área que estuda o Egito Antigo específico, né? Você também tem que aprender e manjar de arqueologia. Afinal de contas, para você realmente dominar o assunto, você tem que estar diante dos objetos antigos, né? Então, por essa arte e basicamente ciência, né, da arqueologia, que para mim é uma arte, aquilo maravilhoso, eu amo, né? Inclusive, pessoal, tem uns arqueólogos que são especialistas em também restauração. Ou também eles trabalham com uma equipe de restauração. Então, para relaxar assim durante o dia, eu fico assistindo vídeo de restauração, porque eu acho sempre incrível. Até restauração de objeto utensílio doméstico, sabe? É muito legal. Mas a gente vai ter a estratigrafa. A estratigrafa, pessoal, eu achei que tinha uma ilustração sobre isso, mas não vai ter. Ela é a questão da quantidade, né, de terra que um objeto arqueológico tem por cima de si, né? Ou, por exemplo, de pedras, enfim. A gente sabe a idade de um objeto arqueológico muitas vezes pelas condições que ele está. Então, se ele está enterrado, já é um indício que passou um certo tempo que ele existiu, né? A não ser que ele tenha sido enterrado de propósito, mas assim, quando eu digo isso, é locais onde realmente dá para perceber que não teve muitas vezes esse movimento de enterrar de propósito, tá? Então a estratigrafa seria as camadas de areia que um determinado objeto histórico, por exemplo, né, tem, que denuncia de certa maneira o tempo, a quantidade de tempo que demorou para que passou basicamente daquele objeto debaixo da terra. Pessoal, quando eu digo isso é o seguinte, para a gente fazer análise de vestígio histórico, a gente passa por vários tipos de análise de documento e de artefato, enfim, até de escultura, até de arquitetura, né? A gente sabe que tem até palácios inteiros que foram engolidos pelo tempo, tá? Dependendo do local, foram engolidos pelo tempo, ou então pela água, né? Dependendo do local. E de certa maneira, é uma área do estudo histórico que ajuda a gente a entender de que época que aquele objeto é. É uma das áreas da história que ajudam a gente a entender. Pois, né, vocês podem até perguntar isso pro professor Mike, ele vai querer me matar, mas enfim. Pois com o passar do tempo, as camadas da Terra também denunciam anos da Terra, né? Então, existe essa área do conhecimento geográfico. É mais da geologia, né? Então, ao mesmo tempo, a gente também tem outra forma de análise de objeto histórico, que a gente consegue saber de que época que aquele objeto é, porque acho que isso responde muitas questões, né, galerinha? Quando eu digo isso, é assim, muita gente duvida das pesquisas históricas porque fala, mas como que você sabe que aquele bicho era que aquele dinossauro, o Tiranossauro Rex era verde daquele jeito, né? Tinha uma pele daquele jeito, porque nos ossos dos bichos fica um negócio chamado carbono 14.
O carbono 14, além da quantidade de tempo, né, tirar as propriedades dele, ou seja, quanto menos carbono 14 tem um artefato histórico, né, de qualquer matéria, porque é uma matéria incomum que tem em tudo, então, inclusive até em objetos, mas a gente sabe que aquele objeto é velho, é antigo, né, é antiguidade literalmente, né, galera? Então, quando ele vai analisar, quando os microbiologistas, né, que são essa área da biologia que colabora principalmente para isso, vão analisar no sentido da antropologia da biologia, né, de praticar a biologia para entender os vestígios humanos ou até de outras espécies que jazeram da Terra, né, como os dinossauros. Eles levam para o laboratório um pouco um pouco do objeto, né, ou às vezes o próprio objeto, analisam ele e tiram a quantidade de carbono 14 que tem aquele objeto, e através disso eles conseguem saber o tempo histórico que tem aquele objeto. Então, a biologia colabora muito para a gente saber a idade de fósseis, né? A gente só sabe que os dinossauros viveram há mais de milhões de anos atrás porque realmente teve essa análise de carbono 14. Outra coisa é que no osso do bicho, né, das espécies aí vivas, seres vivos, muitas vezes, fica o DNA deles. Então dá para retirar também detalhes do corpo físico daquele ser através do DNA, qual era a espécie dele. Esses estudos só foram possíveis graças a desenvolvimentos científicos incríveis, né, galera? Que foram feitos no nosso tempo recente histórico, tá? Então, a gente também tem a arqueologia genética, que agora sim tem uma imagem, que trabalha mais especificamente nessa área que eu falei para vocês, de reconstituição de DNA. Então eles conseguem hoje produzir o rosto das pessoas que eles acham só os fósseis, sabe? Eles conseguem produzir até rosto de múmias famosas, né, como a Cleópatra. Então é bem surpreendente o nível de tecnologia que a gente tem em desenvolvimento científico, que abraça o conhecimento histórico para a gente entender a nossa própria humanidade, tá? Então, eles também conseguem, hoje em dia, com o nível de tecnologia que a gente tem, existe uma scanner, gente, isso é coisa de outro planeta, né? Muito da hora. Existe uma scanner que você passa assim num prédio antigo ou numa escultura antiga e ela consegue reproduzir a verdadeira cor, a tintura daquelas coisas. Foi através disso que descobriram que na Grécia, sabe aquelas estátuas gregas, né, famosas, de Zeus, de Atena, né, a estátua do Colosso, que era a maior de todas, né, era gigantesca. Eram estátuas que a gente achava, a maioria das pessoas pensavam que eram brancas, como foram reproduzidas, né, depois, e como a gente via nas peças de museu. Mas na verdade, gente, aquelas estátuas eram todas coloridas, eram pintadas. Acho que se a gente fosse fazer um paralelo, morando aqui em Taquaritinga, elas iam ser semelhantes às estátuas que tem dentro da matriz, né, que também são coloridas. Então, isso foi muito surpreendente para mim. Aliás, a Grécia Antiga, que a gente acha que era tudo branco, aqueles templos, né, enormes, brancos, né, onipotentes e tudo mais, na verdade era tudo coloridão. O pessoal adorava colorir tudo com detalhes, assim, né? Pintava, não era uma parede com uma cor só, que nem é hoje, assim, né? Tinha um monte de detalhe. Lembrando que também nessa época não tinha janela, então a janela era pintura, né? Muito louco pensar isso, né? Pintura como janela. Era uma forma de você olhar para uma espécie de paisagem, vamos dizer assim, né? Muito doido isso. E aí eu vou começar a leitura da página 126, que são as hipóteses de povoamento da América. São 4 hipóteses que tem aqui, que são todas documentadas historicamente, através de pesquisas que eu acabei de explicar, como eu falei para vocês, e ao mesmo tempo vestígios históricos que foram achados e que foi denominado basicamente como primeiros humanos, porque até então a gente não sabe de nada que veio anterior a isso. Tem esse detalhe também, né? Então fica como hipótese de primeiros humanos, porque foi o que até então a gente soube, tá? Então a primeira é a mais famosa de todas, que é a travessia pelo Estreito de Bering, tá? Vou tentar fazer vocês enxergarem.
A travessia pelo Estreito de Bering, galera, é aqui, ó, da Ásia, no finalzinho aqui da Ásia, né? Chegando aqui na América do Norte, né? Pelo o lado oposto que tá o Brasil. O Brasil tá aqui, seria o lado contrário do Brasil, né? Então, eles passavam por essa parte aqui. Acredita-se que havia um gelo aqui na época do inverno, né? Que juntava esses dois territórios. Seria do outro lado da Terra mesmo. E aí, os seres humanos, como eles eram muito bons em caminhadas, né? Por razões de... A gente desenvolveu os nossos glúteos por conta disso. Eles basicamente conseguiam fazer essas grandes marchas atravessando quilômetros e quilômetros. Tanto que até hoje tem gente que faz isso. Que pra mim é um pouco doida, mas tudo bem, né? Mas o ser humano é louco, né? Vocês podem perceber. Então acredita-se nessa primeira hipótese, né? Que seria essa travessia. E aí os indígenas, os povos indígenas, os seus descendentes dos indígenas, basicamente, que depois habitaram a América, eles passaram por toda a América e se distribuíram através de uma grande marcha, beleza? Só um minutinho, gente. Voltando então, pessoal. Aí a gente vai ter a segunda travessia, que é a segunda possibilidade que passa ali por perto, inclusive de onde foi o Estreito de Bering. Se vocês tiverem com a apostila aberta, vocês vão observar isso. Que é a travessia pela Ásia para a América, próximo ao litoral do Oceano Pacífico. Grupos de origem asiática teriam chegado à América entre 18 mil e 16 mil anos atrás. Desculpa, gente, inclusive esqueci de falar sobre a travessia pelo Estreito de Bering, o tempo histórico que foi, né? Foi há 15 mil anos atrás. Já nesse caso, foi há 16 mil anos atrás para 18. Então, a gente pode dizer que foi antes até do que a travessia pelo Estreito de Bering, o que dá a entender que vários humanos diferentes vieram para o mesmo destino, o que é bem curioso, né? O ser humano, ele tinha outras necessidades de exploração também, né? Tem essa questão, né? Não era só uma questão de bravura, de coragem, mas também uma questão de necessidade, né? Então, por esse estreito, acredita-se que o ser humano navegou no Oceano Pacífico, próximo ao litoral, desde o Alasca até o sul do continente, na região atual do Chile. Esse corredor está livre do gelo, possibilitando a passagem e sobrevivência dos primeiros povoadores, tá? O corredor aqui, no caso, seria essa linha roxa, beleza? Estão vendo aí essa linha roxa que está passando por baixo da linha vermelha, que foi o primeiro fator que eu expliquei para vocês, beleza? Então, só seria possível isso através de uma espécie de embarcação. Mas isso não quer dizer que eles estavam com um navio tunado, tá, galera? Calma aí! Rebaixado. Isso quer dizer que às vezes eles usaram uma coisa até muito rudimentar, tipo uma canoa bem rudimentar, e que eles perceberam por observação que a madeira realmente flutuava sobre a água, né? Ela não afundava. E aí, gente, eles foram parando nas ilhazinhas ali que tinham, entendeu? Não foi um Titanic, não foi um cruzeiro que vamos dar a volta ao mundo de cruzeiro. Não, gente, não foi, tá? Foi bem sofrido, mas deu certo. Deu certo. Isso mostra que o ser humano também tinha uma predisposição para a ciência, né, através da exploração, né? Explorar e conhecimento científico andam juntos, né, galera? Explorar no sentido de você realmente ter um espírito de desbravar, sabe? Não no sentido ruim da palavra, tá, galera? Então, o terceiro é também impressionante, tá? E eu vou explicar por quê. Olha só, é a travessia da Ásia, da Austrália para a América e pelo Oceano Pacífico. Levas migratórias teriam chegado à América do Sul por meio da navegação do Oceano Pacífico há cerca de 11.500 anos, desculpa, gente. A travessia teria sido feita aos poucos, comparadas ao longo de centenas de ilhas que existem nesse oceano. A análise morfológica de crânios na Lagoa Santa ajudam a dar sustentação a essa teoria. E aí essa corrente verde aqui, ó, galera, que começa aqui, tá? E vai até, basicamente, nas regiões ali da Venezuela, Brasil, né? E é interessante, porque assim, para pensar que eles passaram na Austrália, mano.
Mano, na Austrália as aranhas comem passarinho, velho. Se bem que, vamos pensar, gente, como a gente é covarde, né? Como que seria viver nessa época, velho? Assim, os bichos que devia ter nessa época. Porque se até hoje tem uns bichos mutantes, que nem esses bichos da Austrália, imagina. Mas enfim, coisas que eu fico imaginando quando eu estudo primeiros humanos. Por isso que eu acho muito divertido esse tipo de estudo, né? História é pra ser divertido também, tá, galera? Tem esse detalhe, por isso que pra mim é uma matéria muito boa. Não que eu esteja puxando o saco da minha matéria, jamais. Então, a gente vai ter a quarta travessia, que é pelo Estreito de Bering também, porém, com umas diversas dispersões. Ou seja, uma galera que fez um caminho diferente ali, né? Então, há mais de 17 mil anos, grupos da Ásia cruzaram o Estreito de Bering para a América. Por volta de 16 mil anos atrás, diversificaram-se em duas linhagens. Uma se dirigiu ao leste e outra ao oeste. A partir dessa última, ocorreu a primeira dispersão de 15 mil a 11 mil anos, chegando ao sul do Chile e Lagoa Santa em Minas Gerais. Uma segunda dispersão ocorreu há 9 mil anos em direção a pontos distintos do sul da América. E a última dispersão se deu há 4.200 anos a partir dos Andes. Parte dessa teoria se sustenta com a base de pesquisas genéticas e análise de DNA de fósseis antigos. E aí, galera, essa daqui, ó, tá? Ó, aqui, ó, tá vendo? Essas que estão pontilhadas, que são as dispersões. Porque vieram pelo mesmo, né, que é o primeiro, mas geraram uma quarta migração, né? Uma quarta marcha aí pra América, tá, pessoal? Então, como vocês podem ver, o ser humano usou de várias maneiras para migrar, para sair de um território. E é interessante que eles saíram da Ásia, né? Porque a gente tende, por conta da maneira que muita gente foi ensinada, inclusive eu fui ensinada assim na escola, né? Mas é errado. A gente tende a achar que a origem da América foi a chegada dos ingleses, portugueses, né? Dos espanhóis. E a origem da América, historicamente falando, é muito anterior, né? E se a gente pudesse dizer quem descobriu a América, foram os asiáticos. Né? Curioso isso, né? Então, a idade dos americanos, segundo os arqueólogos, concorda que o continente americano começou a ser habitado há cerca de 15 mil anos. Mas a arqueóloga brasileira, essa arqueóloga brasileira, que eu falei errado, brasileira, é uma maravilhosa, incrível Kennedy Guidon, que é diretora do Museu do Homem Americano no Piauí, discorda. Ela defende que o continente é habitado há 50 mil anos. Sua hipótese está baseada em alguns vestígios do sítio arqueológico de São Raimundo Nonato, também no Piauí, onde encontrou restos de fogueiras com essa idade. Nenhum animal sabe manusear fogo, só o ser humano. Isso é muito incrível, né? Contudo, a hipótese levantada por Nied Guidon é contestada por arqueólogos estadunidenses. Eles defendem que os restos de fogueiras encontrados por Guidon não são vestígios humanos, mas sim consequências de queimadas naturais. Como as pesquisas e descobertas arqueológicas ainda estão em andamento, os próximos anos devem trazer mais elementos para a avaliação e complementação dessas hipóteses. Então, né, imagina que doido descobrir que a gente vai ser o país com os primeiros humanos de fato, né? A gente vai inverter a lógica, caso isso seja comprovado. Enfim, pessoal, vocês vão fazer uma leitura, né, de atividade na página 128, sempre levem aquelas diquinhas de ouro que a prof dá pra vocês, e vão fazer o teste da página 129. Essa vai ser a tarefinha de vocês, beleza? Então é isso, meus queridos, um beijo e até a próxima!